Pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo, sou um dos horizontais, um dos preceptores do programa de residência de terapia intensiva do Hospital Célio de Castro. Hoje a nossa aula, a nossa conversa vai ser sobre a prona na SARA, tá? Com algumas divergências na literatura, tentar passar alguns pontos de vista e fazer uma revisão da literatura com vocês, tá? Então, o roteiro da nossa aula, primeiro vai ser uma introdução, um pouco da história, de como que a gente, né, teve a ideia de pronar paciente, depois um pouco da fisiologia, é, e aí a gente vai fazer um caminho vamos dizer assim, do maior para o menor, vamos por guidelines, depois meta-análise, e vou comentar um pouco mais detalhadamente sobre um trial principal, né, sobre o assunto. Depois, trouxe algumas recomendações complementares do guia, né, de ventilação mecânica da AMIB, da Sociedade de Pneumologia, depois as mensagens finais, tá bom? Bom, como é que começou essa história de virar o paciente, né? Começou aqui, em 1976, tá? Essa pesquisadora, Margaret Peer, ela utilizou essas camas que na época, até na década de 80, foram utilizadas para condições ortopédicas, principalmente, pós-operatórios, tá? Escoliose, esse tipo de coisa. Ela utilizou para pacientes com SARA, tá? E identificou, acho que foi a descrição de 5 casos, identificou que houve ganho de relação PF com essa manobra, tá bom? Eu trouxe aqui fragmentos do artigo original, só para vocês verem que interessante. Olha aqui como é que começa o artigo. Ah, algumas modalidades, algumas formas de enfrentamento do problema incluíam corticoide, administração de bicarbonato, Destran 40, né, que é um coloide, PIP e movimentação frequente. Então, assim, vejam que isso aqui tem 50 anos, a gente está conversando basicamente das mesmas coisas até hoje, né? Bom, seguindo, então, cerca de 10 anos depois, em 1986, no mesmo ano, saíram dois artigos importantes. Um de uma equipe americana, se não me engano, de Pittsburgh, e essa equipe do Gettinoni. Gettinoni já desde essa época publicando de forma importante sobre o assunto, tá? E o que eles identificaram foram os padrões radiológicos, né, tomográficos da SARA. Até então a descrição era por raio-x simples, não se sabia como que se distribuía essas opacidades lá dentro exatamente. E aí aqui o pessoal identificou que o acometimento era, quando nessa posição habitual, né, posterior. Daqui, né, dessa descrição radiológica, inclusive, que surgiu o conceito de baby lung, que já foi discutido aqui em outras aulas, né? Mas, enfim, o pessoal teve essa interpretação de que o acometimento era posterior. A SARA era uma doença de território posterior do pulmão. Até que, é, enfim, como eles tinham isso e mais isso, eles optaram por realmente começar a pronar, e desde essa época os pacientes estavam sendo pronados, né? De forma é, totalmente heterogênea, por períodos diferentes e tudo mais, mas estavam sendo pronados desde então. E aí, um estudo interessante também, eles tomografaram os pacientes pronados. Colocaram os caras na máquina pronada e tomografaram. Vocês percebam aqui que começou a mudar a interpretação, o conceito, né? O entendimento sobre a doença. Porque em prona,
se vocês estão acompanhando meu mouse aqui, em supino, o território posterior acometido, baby lung aqui, mas quando você virava o paciente, toda aquela opacidade ela descia. Então, a doença não ficava restrita ao território posterior, e sim aquele que tinha um efeito gravitacional. Então, você virava o paciente, descia as áreas de edema e atelectasia. É aí que foram criadas outras hipóteses, né, outras descrições fisiopatológicas, que são as que a gente tem hoje em dia, né, de um padrão de esponja, né, em que há uma distribuição a depender da lógica gravitacional que esse paciente tiver. Então, aqui, vocês percebam que numa condição de supina, eu tenho no território anterior, pela conformação pulmonar que, vamos exagerar um pouco aqui, né? Preciso de um pouco de imaginação de vocês, é um pouco triangular, né? Tem uma base mais larga a parte anterior, né, ou superior aqui, mais afinalada, né? Então, isso aqui, essa conformação, ela gera tensões aqui que hiperdistendem esse território. Isso naturalmente, tá, gente? Isso mesmo numa condição sem SARA, isso acontece. E associado a isso, tem um colapso de todo esse território posterior, por toda a fisiopatologia da SARA, né? De supressão de biosurfactante, de edema, enfim. E aí, quando eu prono isso, eu tenho um pouco de equilíbrio entre essas forças. Porque essa área aqui de hiperdistensão natural, ela, como ela agora está embaixo, ela acaba, tudo bem, sendo pressionada, sendo levada ao colapso pela gravidade, mas com essa conformação, esse padrão triangular, meio que compensando essas forças, de forma que eu tenho, no final das contas, como resultante dessa posição prona, um equilíbrio, uma maior, um padrão mais homogêneo de distribuição de perfusão e de ventilação, tá bom? Além disso, também auxilia nesse equilíbrio de força o fato da gente ter pouca elastância na parede torácica posterior. É um negócio que parece assim, um pouco de contrassenso, mas é o seguinte: nosso tórax anterior ele tem uma elastância. A parede do tórax ele consegue movimentar muito mais do que a posterior. Quando eu estou deitado em supina, então, pensa o tanto de força que tá gerando esse desequilíbrio ali de distensão alveolar. Então, pensa no efeito do triângulo e o mismatch da caixa torácica e do pulmão, tá? Aquele efeito do triângulo que eu expliquei. O efeito gravitacional, então essas duas estão para baixo, esmagando a parte posterior do pulmão. E agora eu também tenho que a parede anterior movimenta bem, permite que aquele território anterior fique aberto, e o posterior ele já tem pouca elastância e está encostado na cama. Quando eu viro o paciente, pelo contrário, é, agora eu tenho a força gravitacional esmagando o meu tórax anterior e a minha parede torácica, com a sua pouca, com a sua elastância, tendendo a comprimir, a não permitir uma expansibilidade torácica ali daquele território, forçando com que haja uma maior distribuição para a parte inferior, que agora é o tórax, é o pulmão anterior. Não sei se ficou difícil de entender, é um negócio um pouco complicado. No final das contas, você perde complacência da parede torácica total e meio que direciona o ar para aquela parte anterior do pulmão
de forma a equilibrar, tornar mais homogênea essa distribuição de abertura de unidades alveolares, tá? Se ficou confuso, o que tem que entender no final das contas é que eu tenho uma abertura mais homogênea de unidades alveolares, tá? Depois eu posso compartilhar algumas referências para vocês entenderem melhor. Talvez eu tenha tido um pouco de dificuldade para explicar e o assunto realmente não é tão fácil de entender, tá? Bom, depois de toda desse entendimento, de estudo sobre isso, né, e de alguns trials, a gente chega hoje, 2025, com essas recomendações aqui, tá? Eu tenho um documento americano de 2017, em que é tratado a prona. 2024, eles citam a prona, mas eles só remetem ao documento de 2017. Não há nenhuma novidade em 2024, documento da American Thoracic Society, em relação a 2017. Tenho, de forma muito importante também, o guideline da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva e tenho as orientações práticas de ventilação mecânica da AMIB também do ano passado, tá? Eu vou descrever melhor cada uma delas, tá? Então, o que que a American Thoracic Society fala? Então, as recomendações são as de 2017, né? E eles recomendam prona por 12 horas, pelo menos, né? Na SARA grave. O que é SARA grave? Vocês já sabem, né? Uma relação PF abaixo de 100, tá bom? Beleza. Difere um pouco do europeu. O europeu, ele recomenda a prona, tá? Para pacientes com SARA moderada grave, né? Com uma relação PF menor do que 150. Fazem umas descrições, né? Que também tem que ter uma PIP maior ou igual a 5, e depois de ajustes iniciais da ventilação. A gente vai comentar um pouquinho disso mais para frente, tá bom? E vocês vão entender por que, que as coisas estão descritas do jeito que estão. E aqui ele complementa logo em seguida falando que essa prona deve ser considerada, né, de forma precoce, tá? Depois de um período de estabilização com uma ventilação adequada, com volume corrente dentro de parâmetro protetor e PIP ajustado, tá bom? E o que que aqui a orientação prática em ventilação, vocês veem que a terminologia é diferente, né? Vocês já tiveram contato com esse material, ele não é bem a estruturação de um guideline, né? Mas ele é muito interessante, muito valioso em outros pontos. Bom, o que que o AMIB fala? Pronar os pacientes com relação PF menor que 150, FI de 60 e PIP de 5, pelo menos, tá bom? Mais frequentemente, o mais precoce possível. E aqui tem assim como em outros pontos desse documento, talvez uma tradução um pouquinho equivocada, tá? Uma- Extrapolaram de forma errada esse conceito aqui, de preferência nas primeiras 12 horas. Não é bem isso que a literatura é, trouxe, não foram esses os parâmetros em que os trials foram desenhados, tampouco são as recomendações lá de fora, né? Não são nas primeiras 12 horas, vocês vão entender. Bom, então aqui eu fiz uma tabelinha para resumir as recomendações, tá bom? Bom, técnica. Deixa eu abrir aqui e ver quem está na aula. Tem um pessoal mais antigo, beleza. É, quem aí nunca viu o paciente sendo pronado? Tem alguém aí? Eu nunca vi. Eu também não. Né? Bom, beleza, não é vergonha alguma, tá? Só para passar para vocês que isso mais ou menos era comum, né? Assim, até a época do Covid, a gente sabia que tinha pronava, tudo bem, mas no Covid, se teve alguma
poucas coisas boas, né? Uma delas foi isso, foi a gente lembrar que, ou reforçar que existe esse recurso terapêutico, né? Então, como a gente teve uma expertise muito grande, um N gigantesco, a gente passava o plantão todo virando paciente. Você começava o plantão virando, terminava virando. Você ia fazendo, então assim, você virava 20 pacientes por dia. Então, por que que eu estou falando isso? Porque aí a gente foi pegando a manha de como pronar. Quem viveu o Covid, no começo era aquela confusão, falava que tinha que pronar, paciente obeso, não sei o que, era aquele sofrimento, você chorar, estava cansado, exausto, assustado. No final, era. Você nem era, vou pronar, beleza, resolvi 1 minuto para fazer, tá? Foi muito, para mim, o negócio foi muito interessante, assim, ver como que no final estava todo mundo desembolado. Eu trouxe um vídeo, esse vídeo é português, tá? Sociedade de Terapia Intensiva. E vai ter algum ponto aqui que eu vou querer discutir com vocês, mas deixa o vídeo rolar. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que está acontecendo, vocês me perguntam. Bom, gente, acho que o principal foi, aqui são alguns cuidados de rotina e tudo, mas a mensagem era essa, tá? Então, no começo era uma confusão, não tinha, a gente não
não usava o lençol, né? Essa técnica de envelope, sanduíche. Depois, quando eu apareci com essa ideia aí, foi ótimo, melhorou. Até lá voava sonda, tubo desconectava, a enfermeiro sai correndo quando desconectava, porque estava jogando vírus para tudo quanto é lado. Confusão, confusão. Depois, né, Bruninho? Depois o trem estava super assim automatizado, assim, parecia robô fazendo os negócios, tá? Dava certo, dava certo e com facilidade. Bom, é, e aí eu trouxe algumas perguntas aqui sobre a técnica, tá? Que seja do ponto de vista prático. Então, vocês viram ali como é que é o movimento, ter cuidado com os acessos, né? Porque você tem que calcular o tanto que você vai jogar para o lado da cama, liberar já os equipos com antecedência, porque senão puxa, tudo. Mas tem alguns pontos que são um pouco mais, vamos dizer assim, mais científicos assim, para responder. E o primeiro deles é esse. O paciente tem que obrigatoriamente estar bloqueado. Na época do Covid, com certeza a gente fazia isso. Inclusive, a gente teve alguns episódios em que não foi, deu até confusão, né? Não por razões assim da pessoa estar raciocinando se deveria ou não, mas enfim, aconteceu e a gente julgava aquilo um absurdo. Mas hoje em dia a gente começa a aparecer algumas evidências contrárias a essa interpretação, tá bom? Então, quais são os principais estudos em relação ao bloqueio neuromuscular no paciente com SARA moderada grave? Esses dois aqui tiveram o critério de inclusão de relação PF de 150, tá? O primeiro é um estudo europeu, eu não me lembro quais eram os centros, mas ele era europeu, 150 de PF e era sedação profunda mais bloqueio ou sedação profunda sozinho, tá? Então o cara tinha que ser sedado primeiro para eu não me lembro, acho que era Hansen, mas assim, cara muito sedado e depois ele era randomizado para ser bloqueado ou não, tá? Então, entendo, o cara já estava exposto ao efeito de uma sedação para uma sedação profunda, né? E esse mais novo aqui, o Rose, ele é um estudo americano, que apesar de ser americano, ele usou 150 e não 100 como ponto de corte, né? Então, ele randomizou esses pacientes, e aí é diferente. Aqui é sedar profundo e curarizar, e o outro braço do estudo era sedação leve, com um RAS-alvo de -1 a 0, tá bom? Então, entenda, são pacientes com SARA moderada a grave. Não é paciente que está tranquila, lá com a sarinha boba, não. Paciente que está com menos de 150 em relação ao PF. O desfecho primário foi igual. Bom, então, contra uma sedação leve, parece não haver benefício de você bloquear. Tem muita coisa aí no meio, né? Tem muita coisa. Tem paciente que 140 é uma coisa, 70 é outra, né? São estudos assim que eu acho que, na minha opinião, são preliminares para a gente entender isso. Tem paciente que fica bem, não tem as sincronias que a gente consegue conduzir só com ajuste de VM, outros não, outros com acidose respiratória, né? Então, é muito heterogêneo aqui para a gente ter uma decisão assim, dicotômica, né? E também há dúvida entre os guidelines, né? O americano, ele fala para utilizar uma relação PF abaixo de 100, tá? Já o europeu, ele é contra o uso de rotina, tá bom? Então, entendam, isso aqui, ele está falando já que esse paciente na SARA moderada grave, ele não está falando de outro paciente, não, é contra o uso de rotina no paciente que está com 260 de relação PF. Não, é aquele com menos de 150. Ele é contra o uso de rotineiro.
E no mesmo guideline ele fala que tem que pronar com menos de 150. Ou seja, presume-se que eu vou pronar pacientes sem estar cronizados, tá bom? E aí fica a dúvida, né? Então, qual que eu vou utilizar? Bom, ninguém tem essa resposta ainda, tá? Então, da forma que eu enxergo, apesar da gente ainda ter recomendações de protocolo institucional, para fazer para todo mundo, assim, a forma que eu enxergo se o paciente não tem uma acidose respiratória grave, essa relação PF, bom, arbitrariamente eu vou utilizar 100. Se ele tiver ali na zona do agrião, entre 100 e 150, não tiver sincronia, não tiver acidose respiratória, eu posso tentar levar esse cara, mesmo com prona, mesmo com essa SARA moderada grave, sem sedação profunda e curagem, tá? Isso aqui é estratégia europeia de condução desses casos, tá bom? É, é isso, talvez, na verdade, a gente precisa de mais estudo para tentar enxergar os subgrupos disso aí, né? De novo, talvez para 100 seja adequado, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Bom, outra dúvida prática e que a resposta é unânime dentro das equipes aqui de Belo Horizonte, mas eu sempre tive dúvida, é se tem que usar coxinha ou não, tá? Vocês veem que a gente tem os coxins, foi feito compra, foi motivo de orgulho a compra dos coxins, e é isso mesmo. Cada coisa que acontecia era uma pequena vitória, né? Mas a gente já tinha, desde antes da pandemia, descrições fisiopatológicas de piora de piora hemodinâmica, piora ventilatória e até talvez de incidência de lesão de pressão, tá bom? Um dos estudos mais interessantes é esse do Gattinone, de novo ele, tá? Desde essa época, ele fala que na prática clínica eles pararam de usar esses coxins tóraco-pélvicos. Não tem nenhum trial interessante. A gente passou o Covid inteiro e não aconteceu, tá? Um estudo mais estruturado sobre o uso ou não do coxim. E aí, o que eu fiz? Você vai na literatura, não acha os trem, o que eu fiz? Eu peguei o guideline, e os caras, todos esses nomes aqui são de pessoas que fazem parte do Task Force de SARA dentro da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, tá? E o Giacomo Grasselli é sediado em Milão, da Universidade de Milão, ele é meio que o chefe dessa task force. É engraçado que ele põe até um jogo da velha aqui falando que ele teve uma contribuição igualitária e tudo, mas ele é, vamos dizer assim, a pessoa central do documento, tá? O que eu fiz? Peguei o contato dele e perguntei pro cara. E ele respondeu que não utiliza, exceto paciente super obeso. Que aí realmente você tem uma barriga ali que impede que o paciente ventile por questões mecânicas, né? Quando você vira ele. Então lá, e assim, ele deixou bem claro que isso já passou, já deixaram de utilizar isso aí, tá bom? Então, na minha opinião, assim, para vocês, o que eu deixo de recomendação? Respeitem os protocolos institucionais, não é para amanhã, se tiver um paciente pronado, você vai dar a louca lá. Não, mas o Paulo falou que não tem que usar, isso é um absurdo. Não é isso. O que eu estou querendo passar para vocês aqui é que não há nada na literatura falando que deva ser utilizado, pelo contrário, o que tem sugere que não deva ser usado, e os caras que escrevem, pesquisam sobre isso não utilizam. Daí a você mudar sua prática clínica, você tem que passar pelo né, quem escreve o seu protocolo institucional, tá bom? Respeitem ele. Bom, um pouquinho da ciência por trás disso tudo. Então, isso aqui está mais ou menos, na verdade, é o resumo do que a gente tem de trial, tá? Então, a gente tem o primeiro trial do Gatineau, trials, assim, minimamente estruturados, tá bom, gente?
Gattinone em 2001, Guerrin 2004, os mais importantes, tá? Esse Guerrin aqui, de novo, ele vem e faz o estudo principal sobre o assunto, tá bom? Tem esse Mancebo, que é espanhol, enfim. Só que existe uma curiosidade, detalhe, que, olha só, os critérios de inclusão eles são diferentes, né? Até ali, os três primeiros, eles incluíram paciente com SARA leve. Um detalhe importante também, que eles utilizaram prona durante um período curto, né? 7 horas, 9 horas, 11 horas. E associado a isso, eu tinha utilização de volume corrente muito alto, né? Então, por exemplo, esse do Gatinone aqui era 10 por quilo, né? Então, aqui está miligrama e ml. Então, pensem, eu estou agora fazendo um estudo para falar que ciprona funciona, mas agora eu estou randomizando paciente com SARA leve, estou deixando o cara pronado só 7 horas e estou metendo 10 ml por quilo de volume corrente. Isso não representa a realidade, né, do que a gente sabe hoje, que utiliza. Então, você ter um resultado negativo aqui não quer dizer nada, tá bom? Bom, em 2010, Gattinone faz uma meta-análise com quatro estudos, tá? E engraçado que ele deixa um estudo de fora, um estudo grande, não se sabe por quê. Lembrando que as diretrizes do Prisma, né, que falam de como que eu tenho que, do ponto de vista metodológico, escolher artigo para colocar na minha meta-análise, foram publicados em 2009. Então, um ano depois, o Gattinone faz essa meta-análise, mas parece que a metodologia ainda não estava consolidada, que ele deixou um estudo importante fora. Bom, e aí a conclusão que ele chega é que os pacientes com relação PF abaixo de 100, eles têm ou seja, isso é uma análise de subgrupo, tá? Então, a interpretação dele é que esses pacientes eles podem se beneficiar. Inclusive, essa meta-análise ela é citada no Guideline americano de 2017 como um dos motivadores da recomendação deles. Depois a gente tem essa meta-análise aqui, essa aqui é mais interessante, né? Maior, do ponto de vista metodológico, melhor. E ele pega 8 estudos, tá? Daquele overview que eu dei para vocês, só está de fora aqui, ele inclui esse CHAN. É um estudo pequeno, 22 pacientes. Então aqui fica mais fácil de vocês verem, tá? O que está acontecendo, qual que é o desenho do estudo. Bom, foram esses aqui que entraram na meta-análise. E aí o resultado é esse aqui, ó. Quando eu pego todo mundo, é isso aqui. Bom, então olha aqui, ó. Meu intervalo de confiança 0,68 a 1,04. Ou seja, não consigo afirmar que isso aqui é uma conduta benéfica, né? Só que lembrem, eu tinha coisa muito heterogênea. Eu tinha paciente que estava randomizado com relação ao PF de 280 e ficava 7 horas virado. Então, o que eles fizeram? Então, muito inteligente. Eles fragmentaram essa avaliação. Então, pegaram primeiro quais foram os estudos que deixaram o paciente com mais de 12 horas de prona. Pum. Aí sim eu consegui identificar um intervalo de confiança que me permite afirmar que para esses pacientes foi benéfico. Bom, de forma semelhante, ele fez o quê? Separou aqueles que utilizaram SARA moderada a grave, tá? E também, como entraram os mesmos estudos, né? Ele também conseguiu demonstrar um benefício para isso. Bom, então esse é o contexto da melhor meta-análise. E aí, por fim, se vocês tiverem a listinha dos artigos, vocês têm que ler até o final da residência, um deles tem que ser o processo, tá? Esse estudo foi publicado em 2013, foi liderado pelo Paul Guerrin. Ele randomizou pacientes com uma relação menor que 150 em 26 centros franceses e um em Barcelona para prona ou não prona.
tá bom? E esse aqui foi o melhor estudo, metodologia melhor, com parâmetros semelhantes ao que a gente usa, né, de parâmetro protetor e tudo mais. E foi ele, e é ele a principal referência no assunto, tá bom? Então, aqui está o desenho, a população, conforme eu já expliquei, 474 pacientes foram randomizados, tá bom? E aí o resultado foi esse aqui, ó. O desfecho primário era mortalidade em 28 dias, ele depois analisou em 90 dias também, mas o primário era 28 dias. E aí o óbito aconteceu em 16% no grupo prono e 32,8% no grupo supino, tá bom? Tabela 1 dele mostra algumas discrepâncias, sabe? Utilização de aminovasativos, sulfa era marginalmente maior no paciente que no grupo supino, mas ele faz uma correção disso, então a razão de chance é ajustada depois desse ajuste para sulfa. E descreve não haver aumento em eventos adversos no grupo prono. E aí, é isso aqui. Eu trouxe a curva de Kaplan-Meier para vocês conseguirem enxergar melhor até o efeito para 90 dias, tá bom? E aqui a minha mortalidade de 38, 32 versus 16. Só para vocês entenderem o que isso quer dizer, deixa eu ver se tem alguém da velha guarda aqui. Para eu calcular o NNT, todo mundo está tranquilo em relação ao que é NNT? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? NNT, todo mundo tranquilo, né? O número necessário para tratar. Tanto de vez que eu tenho que fazer alguma coisa para salvar uma pessoa, ou modificar o desfecho. Pode ser, não precisa ser óbvio. Do AS no infarto com supra, o NNT é de 42, tá bom? Tem que dar 42 AS no infarto, na fase aguda do infarto, para salvar uma pessoa. Deixa de dar um AS para você ver o que o colega vai te falar no infarto com supra. O que ele vai falar quando ele pegar seu plantão e vir que não tem AS? Ele vai te notificar, né? Vai contar para todo mundo, beleza. Vamos calcular o NNT aqui de pronar o paciente. O NNT a gente calcula com 1 sobre a redução absoluta do risco, tá? Então, a redução absoluta do risco aqui é 32,8 menos 16. Então, isso vai dar 16,8. 1 sobre 16,8% vai dar 6,2, mais ou menos. Quer dizer o quê? Para infarto, você tem que dar 42 AS para salvar uma vida. Aqui, a cada 6 pacientes que você prona, você salva uma vida. Vocês entenderem o tamanho da importância disso aqui. E deixar de pronar um paciente no plantão, ficou 130 ali de relação, nós estamos vendo, nós estamos curarizando, nós estamos mexendo aqui. É muito comum, não é? É muito comum. Então, e ninguém percebe isso. Passa batido, você passa o plantão, ninguém te critica demais, né? Só para vocês começarem a entender como é que funciona. Bom, é, só eu achei importante trazer, tem um estudo interessante também em Lyon, de onde é o processo, que está randomizando paciente com SARA leve, tá? Então, é entre 150 e 300, tá? Então, não é só leve, tá bom? Moderada leve, né? Chamar assim, tá bom? Mas ainda não saiu. E o guia, trouxe algumas coisas interessantes do guia, tá? Não pronar paciente que apresentem contraindicação absoluta, estabilidade de coluna vertebral, cirurgia torácica recente, instabilidade torácica, compartimental e traqueostomia recente. Isabelle deve estar lembrando aí do nosso paciente lá, né? Hoje na corrida de leito, na UTI 1, a gente tinha um paciente com parâmetros para tal, uma SARA por pancreatite, relação PF de Isabel talvez lembre, 120, algo próximo disso. Mas a primeira coisa que o cirurgião falou de manhã foi:
sei se esse cara está com síndrome compartimental, de fato ele tá com uma coleção grande, intraabdominal, então não era para ele a prona, sabe? Não é esse o tipo de paciente que a gente quer fazer a prona, tá bom? Tem outras contraindicações relativas, é importante ter isso aqui em mente, tá? Considerar, utilizar a estratégia para mitigar eventos adversos, alterar a rotação da cabeça, aquela posição do nadador, conforme vocês viram no vídeo. E aqui eles colocam utilizar os travesseiros sobre o tórax e pelve, né? Coisa que a gente já viu que lá fora não se faz mais, né? Algumas dicas, né, de pré-oxigenar, de manter o médico na cabeceira da cama, rotação oposta ao lado do ventilador para não esticar o circuito, tá? Algumas dicas aí. E sugere que a duração da prona seja de 16 a 20 horas. 16 é o ponto de corte do Proceva, né? Tem alguns estudos de prona mais prolongada, mas por hora restringam-se a isso. Se você tiver dúvidas, se sentir que o paciente está numa situação muito crítica, respondeu demais, discuta com o seu horizontal. Eu já deixei alguns pacientes com prona mais prolongada, né, situações bem pontuais. E quando suspender as manobras, então, é quando o paciente sai do critério de indicação, tá? A gente ficou muito na dúvida, mas tem que manter 3 dias, tem que manter 3 vezes, tem que não sei o quê. Não, o Proceva não traz isso, tampouco os guidelines de fora, e o nosso guia também não fala isso. Ele fala que depois de eu ter uma certificação de que o meu paciente está com uma relação PF acima de 150, com mais de 4 horas, né, a gás padrão, quer dizer, 1 e 4 horas de supino, se está tudo ok, minha FI está até 60, se minha PIP está abaixo ou igual a 10 e a relação PF acima de 150, eu posso parar de pronar. Não quer dizer que se ele piorar de novo, eu não possa voltar a pronar, mas eu não preciso ficar ali fazendo 3 vezes, 3 dias, ou quer que seja, que já foi meio que combinado nosso aí. Bom, trouxe também um pouquinho sobre prona acordada, tá? Isso também foi motivo de discussão na pandemia, até porque a gente não tinha ventilador para todo mundo, então você tinha que tentar inventar uma estratégia para não entubar o cara, né? Às vezes não tinha ventilador. Então, o pessoal começou a virar os pacientes, pedir para eles mesmo virar, foi dando certo aqui e ali, então, de forma que até tem meta-análise sobre isso, eu não trouxe para não ficar imenso, mas está aí na nossa orientação prática de poder usar, e entenda, para paciente com COVID, tá? Aqui ele coloca insuficiência respiratória com e sem COVID selecionados, mas o guideline europeu ele é um pouco mais organizado em relação a isso, tá? Então, ele fala que nós sugerimos a prona acordada, é, é, quando comparada a supino, para pacientes com COVID, para reduzir a intubação, tá? E fala que ele não consegue fazer uma recomendação que se destina a alteração de mortalidade. Ou seja, que a gente sabe que reduz a intubação. Provavelmente não muda muito a mortalidade. Mas se você tiver numa situação de escassez de recursos, às vezes é o que dá para fazer. E não conseguimos fazer recomendação contra ou a favor para paciente com SARA não relacionada à COVID, tá? Não tem estudo sobre isso. Então, por isso que eu acho que isso aqui é meio furada. O COVID se comporta muito diferente, né? Então, difícil extrapolar. Eu não faria, tá? Bom, as mensagens finais são essas. Aumente sua sensibilidade para a detecção de SARA, tá? Então, conforme o Bruninho já trouxe, estimativa geral é que cerca de 10% dos pacientes com SARA, dentre esses pacientes, não lembro exatamente a distribuição, mas, sei lá, 30%, 40% deve estar em moderada a grave, né? Abaixo de 150, pelo menos 30%. Então, ou seja, depois vocês façam o cálculo aí para ver hoje quantos pacientes têm critério para ser pronado lá no CTI, quantos estão. E isso
nós estamos com estatística de UTI geral, né? Assim, a média da Europa e tal. O nosso CTI tem uma gravidade, um número de pacientes entubados muito maior do que a média, tá? Então, provavelmente, esse número é maior do que a gente acabou de comentar. Nesse momento, portanto, existem alguns pacientes no nosso CTI que têm indicação, que têm SARA moderada grave, e ninguém nunca nem pensou em discutir isso, tá bom? Se a realidade, eu me incluo nela. Tá? É uma provocação para que todos nós possamos aumentar a sensibilidade para essa detecção. Ajuste sua ventilação e rapidamente decida sobre a prona. Então, o Procev ele tem essa janela de 36 horas, né? Quer dizer que com 37 o paciente não vai se beneficiar, tá? Mas entenda, o estudo foi com essas premissas, tá bom? Lembre-se das contraindicações. Prone aqueles com critérios de SARA e relação PF menor do que 150, tá? Então, você tem que ter critério de SARA. Não vai pegar um cara com TEP lá, com relação PF de 100 e pronar o cara. Prone por 16 a 20 horas consecutivas. Acompanhe a resposta à prona com gasometrias ao longo do plantão. Então, via de regra, 1 hora e 4 horas. Como regra geral, um incremento de 20% na relação PF representa uma boa resposta. Parar quando de forma estável o paciente mantém relação acima de 150 e os parâmetros de PIP e FI que a gente conversou, tá? Então, e procure seguir as recomendações do seu protocolo institucional, mas converse com quem o elabora. É isso que eu falei. Em relação ao curare, procura o Bruninho, que não sei quem está responsável por esse protocolo. É interessante a gente começar a discutir isso aqui, né? Mas até lá, sigam o protocolo institucional. Bom, isso aqui são algumas das referências, na verdade pesquisei em várias outras, mas não ia caber aqui no slide. E aqui, por fim, que eu trouxe, além do NNT, que eu acho que foi uma provocação interessante, eu trouxe um negócio que eu achei justo com o cara trazer. Vocês lembram que eu falei que eu mandei para o autor principal do documento europeu a pergunta sobre coxim, né? Não perguntei sobre, sei lá, o uso do último medicamento da Pfizer, nada disso. Perguntei se ele usava coxim ou não. Ou seja, a probabilidade dele, né, ter algum envolvimento, algum ganho financeiro é zero. Beleza. O que que eu percebi? Olha o grau de envolvimento desses caras mundialmente para trazer esse tipo de benefício para o paciente. Eu mandei, como falei ao Giacomo Grasselli, eu mandei um e-mail para o cara, horário em Milão, não sei quantas horas para frente, mas mandei aqui no Brasil 10h32 o e-mail. O cara me respondeu 19 minutos depois, descrevendo aquilo que eu já passei para vocês. Eu quis trazer porque eu fiquei assim, fiquei admirado com isso. Assim. E junto com o NNT de 6, eu queria que isso motivasse vocês a buscar o diagnóstico de SARA e propor e lutar por essa conduta que é tão mais poderosa e transformadora que outras que a gente julga que são. Bom, era isso. Deixa eu ver se deu certo. Gente, é isso. Obrigado. Bruninho, quiser finalizar a gravação para os meninos perguntar? Acho que só você que tá como host aí, velho. Tem que ser você mesmo, Deixa eu velho. ver. Fechou.